Fala, me chamo Eduardo. Hoje a gente vai estar falando aí sobre o Brasil, período pré-colonial, tá? Mas antes, deixa eu explicar para vocês como é que vai funcionar aqui o vídeo. Esse conteúdo que está aparecendo na tela de vocês, em texto, eu não tirei da minha cabeça, tá? Eu tirei de um livro, do edital de um concurso que eu também dou. E como é que vai funcionar aqui o vídeo? Eu vou estar lendo junto com vocês, vou falando alguns pontos específicos. E nos pontos mais importantes eu vou dar uma segurada, explicar um pouco mais a fundo, ou falar para vocês anotarem aí. Perfeito? Então vamos lá. E no final são 2 páginas só, é bem rapidinho para você entender o Brasil pré-colonial. E no final dessas 2 páginas eu vou trazer 3 exercícios de como pode ser cobrado nos concursos aí, nos vestibulares. Show? Então vamos lá para a aula. Brasil, período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530. Para a gente entender o que está acontecendo aí nas primeiras décadas após a chegada do Pedro Álvares Cabral, que ele chegou em 1500, os portugueses não estavam ainda interessados nas terras da América do Sul, até porque de primeira eles não encontraram as jazidas de ouro que eles tanto procuravam nas expansões de ultramarina, né? Que de início os olhares portugueses estavam focados no comércio de especiarias riquíssimo no Oriente. Ok? Mas mesmo os portugueses não tendo foco assim nas terras da América do Sul, eles fizeram algumas coisas aí para ver se nessa terra tinha algo economicamente legal para Portugal e também para guardar, né, para salvaguardar a posse dessas terras, para não perder para nenhum outro país. Tá? Essas coisas que eles fizeram, que foi entre 1500 e 1530, que é o período pré-colonial, isso se chama expedições, que foram as expedições exploradoras e as expedições guardas-costas, ok? Lembrando que o governo português nessa época, entre 1500 e 1530, não estava se preocupando com a efetiva fixação dos colonos no novo território, ou seja, no Brasil, que é o quê? Que é a colonização, que é o povoamento. Ele não estava se preocupando com isso ainda, começou a se preocupar a partir de 1530, ok? Então vamos lá. De um lado, a gente tem as expedições exploradoras, que é o quê? Que é o governo luso, né, que é o governo lusitano, que é o governo português, que buscava avaliar a potencialidade econômica da região, e de outro lado, a gente tem as explorações guardas-costas, que é para reprimir militarmente as frequentes incursões estrangeiras que ameaçavam a posse lusitana sobre o Brasil. Perfeito? Então vamos lá. Composta por oficiais e importantes mercadores, a primeira, lembrando que foi falado aí, tá em negrito, anota, confia que é importante. Valeu? A primeira expedição exploradora foi chefiada por Gaspar de Lemos e chegou ao Brasil em 1501. Percorrendo o litoral brasileiro, Gaspar de Lemos nomeou diversos locais de acordo com os santos do dia, como Cabo do São Roque, Rio São Francisco, Baía de Todos os Santos, dentre outros. Ok? Agora outra informação importante também, que foi o Gaspar de Lemos que confirmou a existência do pau-brasil aqui. Ok? Madeira que na época já era muito utilizada, já era largamente utilizada na Europa para atingir tecidos. Tá? Em 1503, outra expedição exploradora, comandada por Gonçalo Coelho, realizou-se uma expedição ao Brasil buscando localizar novas riquezas e carregar seus navios com a madeira do pau-brasil. Entre o Rio de Janeiro e o Cabo Frio, o Gonçalo Coelho também fundou feitorias, postos de armazém de madeira e carregamento de navios. Tá? Agora vamos falar um pouquinho mais do pau-brasil ali. A abundância do pau-brasil no litoral brasileiro, entre o Rio Grande do Norte e o Rio de Janeiro, e a possibilidade da exploração lucrativa, levaram Portugal a estabelecer o estanco sobre o produto. Essa palavra é importante, está em negrito, anota. O que é o estanco? É um monopólio estatal sobre a exploração. Ou seja, o governo português ele decide quem vai explorar aquele produto e quem não vai explorar. Tá? Esse é o estanco, é o monopólio português. Só o português tem as mãos naquele produto ali. Só ele que mexe e só ele pode permitir quem vai botar a mãozinha ali também. Entendeu? E essa palavra estanco, você tem que tomar cuidado para você não confundir com a palavra escambo, que daqui a pouquinho eu já vou te explicar que elas se parecem ali, são meio que paranômias, né? Mas são significados bem diferentes, ok? E o estanco, né, que é um monopólio estatal sobre a exploração, com a exclusividade, o governo português fazia concessões periódicas do direito e da exploração da comercialização a particulares, em troca do pagamento de 1/5 do valor da madeira extraída e da defesa do território contra os traficantes, especialmente os franceses, ok? Que cada vez mais frequentavam a costa brasileira. Outra informação importante, presta atenção. O primeiro arrendamento da exploração do pau-brasil para o período entre 1502 e 1505 foi cedido ao Fernão de Noronha, cristão novo. Lembrou da ilha? Aposto que lembrou da ilha. Fernando de Noronha. Sim, isso aí mesmo. Só que é Fernão de Noronha, não esquece. Fernão de Noronha.
Foi o primeiro arrendamento da exploração do pau-brasil, foi cedido a ele, ok? Cristão Novo, que era a denominação criada para designar os judeus convertidos ao cristianismo. Lembrando que essa conversão aí não era feita de forma simples, eles eram obrigados, senão sofriam algumas consequências severas, tá? Que no passado obscuro aí do cristianismo. Acho que não convém muito falar nessa aula, mas caso vocês queiram que eu grave uma aula falando sobre isso, estou disposto aqui também. Tá, ok? E era o Fernão de Noronha, cristão novo, que liderava um grupo de comerciantes de Lisboa e foi cedido a ele o primeiro arrendamento da exploração do pau-brasil. Tá? Vamos partir para a segunda página aí. A atividade meramente extrativista não fixava o homem à terra, além de apresentar um caráter predatório responsável pela devastação de boa parte da vegetação litorânea original. No final do período pré-colonial, já não se encontrava com tanta facilidade na costa brasileira. É óbvio, você vai desmatando um monte de árvore ali, vai ficando cada vez mais difícil você encontrar árvores. Você tem que ir andando cada vez mais, tem que ir adentrando na mata cada vez mais para você encontrar o pau-brasil. Cada vez mais vai ficando difícil, a qual praticamente desapareceu da mata já no século passado, ok? A extração do pau-brasil proporcionou, por um lado, o estabelecimento das primeiras relações econômicas entre os portugueses e indígenas, fundamentadas no escambo. Lembra que eu falei para vocês? Estanco se parece com escambo, são meio que parônimas ali. Então, agora eu vou explicar para vocês a diferença, que é o escambo, que é a troca, ok? Agora vamos lá. O estanco, lembrando, primeiro, o estanco. O que é o estanco? O estanco é o monopólio estatal sobre o produto, ou seja, o governo português, no caso aqui é o pau-brasil, o produto é o pau-brasil. O governo português, ele decide quem vai explorar o pau-brasil e quem não vai explorar. Esse é o estanco, é o monopólio estatal sobre determinado produto. E temos agora o escambo, que é a troca. Tá? É a troca do que? Da mão de obra por alguns produtos que era meio atraente para os indígenas, ok? Os indígenas cortavam as árvores e carregavam a madeira para a feitoria, recebendo em troca do trabalho todo tipo de objeto, normalmente os objetos mais atraentes para os indígenas, mas de baixo valor para os portugueses. Como o que, gente? Como espelhos, miçangas, tecidos, faca, canivete, machado, dentre outros. Tem algumas tirinhas, né, que falam dando umas facas, dando alguns espelhos para os indígenas, fazendo meio que uma sátira ali. Às vezes a gente pensa até que era mentira, que ela caô aquilo ali, mas não, é verdade, aconteceu e foi o escambo o nome disso, né? Realmente foi verdade, ok? Muitos contrabandistas estrangeiros, sobretudo os franceses, também se dedicaram à exploração do pau-brasil, chegando mesmo a ameaçar com sua presença em nosso litoral o domínio português sobre o Brasil. Para coibi-los, foram organizadas as expedições militares, cabendo ao Cristóvão Jacques, o comando das armas, de 1516 a 1526, tá ok? Apesar da violência com que tratava os contrabandistas aprisionados, afundando seus navios e enforcando muitos deles, a função policial de Cristóvão Jacques esbarrava nas grandes dimensões da nossa costa, obstáculo natural à eficiência das expedições de guardas-costas. Daqui a gente já consegue perceber que essas expedições militares, as expedições de guardas-costas no período pré-colonial, não teve muito a sua eficiência de 100%, né? Não teve o seu sucesso, digamos assim, porque eram de dimensão muito grande, não tinha como você controlar aquilo tudo, né? Fazer uma segurança daquela região toda aqui da América do Sul, entendeu? E diante do perigo representado pelos corsários estrangeiros, sobretudo os franceses, né, como foi falado, o governo português, pouco a pouco, ele foi percebendo a necessidade de efetivar o povoamento e a colonização, ou seja, de começar ali a colonizar o Brasil. Apesar desse ponto aí que ele percebeu, se eu não começar a povoar esse negócio aqui, esse pessoal, esses corsários, esses franceses, esse pessoal estrangeiro, vai querer pegar a minha região, e não pode acontecer isso, né? E ao mesmo tempo que o comércio oriental, que o comércio oriental se tornava cada vez menos rentável e mais oneroso. Oneroso seria custoso, né? Mais rentável, menos rentável e mais custoso, não é isso? No Oriente, agora vamos explicar o que está acontecendo no Oriente, tá? Que foi um ponto muito importante também para o início da colonização do Brasil. Foi com essa base do que o governo português percebeu que se ele não colonizasse, se ele não começasse o povoamento, ia dar ruim, ele ia perder a posse do Brasil, e também, contudo, foi o comércio do Oriente que começou a dar ruim também, ou seja, ele só tinha uma saída, testar aqui no Brasil, para ver se ele conseguia alguma coisa aqui para gerar lucro para o reino de Portugal, tá? Agora vamos entender o que estava acontecendo no Oriente. No Oriente, os turcos e indianos atacavam continuadamente as fortalezas portuguesas e concorriam com os lusos, reativando antigas rotas comerciais que cruzavam o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico.
tá? Acrescente-se ainda que os não raros naufrágios das embarcações portuguesas e as frequentes ataques dos corsários no Oceano Atlântico que elevavam os riscos e os prejuízos. Nossa senhora, não sabe falar prejuízo, gente. E o prejuízo e prejuízos e dificultavam o comércio português com o Oriente. E veremos que declinou os interesses do luso pelas Índias. É óbvio que vai desinteressar. Tipo assim, os caras estão sofrendo ataque lá dentro, já tá com concorrência também lá dentro. No caminho já tá sofrendo porrada, às vezes os teus navios tudo afunda, sabe? Ou seja, foi o que eu falei ali em cima, tá ficando muito caro para a coroa portuguesa manter esse comércio de especiarias no Oriente, nas Índias. Por quê? Porque por causa desses motivos, né? Os ataques lá dentro, a concorrência, a dificuldade de chegar, o naufrágio dos navios, isso tudo se somou e fez com que o reino português, o reino de Portugal, realmente perdesse o interesse pelas Índias, tá? E ao declínio do comércio oriental, somou-se a ameaça ao domínio português sobre o Brasil, ou seja, juntou a fome com a vontade de comer. Tem que colonizar o Brasil, senão tu vai perder também, né? Vamos ver se no Brasil o Dom Pedro III, Dom João III consegue achar algo aí para melhorar Portugal economicamente, né? Ou seja, estimulando o Dom João III a iniciar uma nova política em relação à colônia americana, em relação ao Brasil, defendendo, ocupando e explorando economicamente o território através da fixação de colonos. Isso é algo que você vai aprender um pouco mais à frente, que seriam as capitanias hereditárias, tá? A criação de povoados, da criação de povoados e da fortificação que se espalharam pelas costas e garantiram a dominação portuguesa sobre o Brasil. Para viabilizar tais objetivos, foram organizadas as expedições colonizadoras. Se tem uma coisa que você não pode sair desse vídeo sem saber, é que o primeiro a chefiar as expedições colonizadoras foi Martim Afonso de Souza em 1541. Você não pode sair dessa aula sem saber isso, tá bom? Anota bem aí, anota forte que você não pode sair sem saber isso. Após aqui vai ser a aula de período colonial, tá? Que vai ser em 1549, que vai ser o governo geral, depois vem as capitanias hereditárias. É uma aula bem bacana também, tá bom? E por aqui se fechou, se encerrou o período pré-colonial, beleza? Agora vamos partir para os exercícios para a gente fixar um pouquinho de tudo que foi falado aqui. Vamos lá? Então vamos embora agora para os exercícios, tá? Para a parte um pouco mais tranquila, para a gente poder fixar o que foi tudo falado no vídeo, tá bom? Então vamos lá. Separei 3 questões para a gente fazer aqui bem tranquilas, para a gente saber como é que essa matéria pode ser cobrada nas provas, tá bom? Então vamos lá com a primeira aqui. As expedições portuguesas ao Brasil nas 2 primeiras décadas do século XIX objetivaram. Como a gente viu a aula, você prestou atenção, você sabe o que objetivou, que foi o que? Reconhecer a terra, saber o que tem de bom ali que o Portugal possa explorar, tá? E para guardar a posse, para não perder essa terra para outro país, para estrangeiros, tá bom? Então vamos ver que alternativa tem essas e vamos analisar também as alternativas para saber quais são as erradas também, porque é legal a gente estudar com as erradas para a gente aprender cada vez mais, tá? Então vamos lá, letra A. Iniciar o cultivo da cana-de-açúcar, a gente já sabe que é errado, porque a gente está no período pré-colonial e de 1500 a 1530 só rolou para o Brasil, perfeito? Imediato povoamento, a gente também sabe que não, porque se é pré-colonial, né, não tem como. É a colonização que é imediato povoamento, tá bom? Letra B. Travar contato com os indígenas, também não. Iniciar atividades comerciais com os mesmos. Cara, iniciar atividades comerciais pode até ser se a gente levar em conta o escambo ali, né? Mas a primeira não me agradou não, tá? Então vamos para a próxima. Letra C. Transferir para o Brasil os acusados de heresias protestantes na corte portuguesa, também não, tá? Também não. Mandado para o Brasil só os navegadores lá para fazer as expedições, tá? Reconhecer a terra, letra D. Reconhecer a terra descoberta e salvaguardar a posse. Perfeito, perfeito. Reconhecer a terra descoberta, expedições exploradoras e salvaguardar a posse, expedições de guardas-costas, tá? Então, até então, a letra D é a questão certa. Já vou logo marcar. Vamos ver a letra E. Estimular a catequese dos indígenas a pedido da Companhia de Jesus. Também não. Letra D, perfeitinha, tá bom? Vamos para a próxima questão. ESA 2013, tá? Vamos lá ver o que essa questão aqui está pedindo. A respeito das expedições marítimas portuguesas enviadas ao Brasil no período pré-colonizador, ou seja, pré-colonial, foram chamadas as expedições de guardas-costas, empreendidas entre os anos de 1516 e 1520. As
as missões comandadas por... Gente, essa questão é muito fácil, tá? Caiu na prova. Se você já viu essa aula, você já conseguiria responder tranquilamente. Gaspar de Lemos, a gente sabe que ele foi que fez a primeira expedição exploradora, tá? Não foi guarda-costa, então a gente corta. Martim Afonso de Souza, a gente viu no finalzinho do vídeo que ele foi o cara que comandou as expedições de colonização, né? Então não, esquece isso também. Cristóvão Jacques, aqui está nosso gabarito, que foi ele que comandou, tá, as primeiras expedições de guardas-costas aqui no Brasil. Show de bola? A gente sabe que Gonçalo Coelho também foi lá que fez aquela segunda expedição exploradora, também não é ele. E o Tomé de Souza é uma matéria um pouco mais à frente, que é também no período colonial, que é ele que vai ser o primeiro governador geral do Brasil, que é em 1549, tá? Então essa questão aqui, essa alternativa também está errada. Show de bola? Gabarito, letra C. Vamos para a próxima questão. 2013 ESA também, para você ver como é que é uma matéria recorrente. No mesmo ano caiu duas questões, para você entender como é que essa matéria cai muito em prova, tá? No tocante às primeiras atividades econômicas desenvolvidas pelos portugueses na colônia do Brasil, entre 1501 e 1530, é correto afirmar que é correto afirmar que se destacaram como atividade principal. A gente sabe qual foi a atividade principal. Vamos ver as alternativas para a gente ir eliminando e achar a certa. A exploração do ouro e pedras preciosas. Rolou isso, vai rolar isso no caso ainda, mas no período pré-colonial não rolou, tá? Escravização do indígena também vai rolar na nossa história, mas até então ainda não rolou. Rolou o escambo, que é a troca. Escravização ainda não. A extração das chamadas drogas do sertão e a criação de gado também vai acontecer. Nas próximas aulas eu vou explicando para vocês, mas até então isso aqui ainda não aconteceu, tá? A extração e a comercialização do pau-brasil. Perfeito, perfeito. Gabarito, letra D de novo. Tá? O cultivo de fumo e do café também vai rolar mais a fundo, mas ainda não rolou. Como vocês vão ver conforme vocês vão estudando a história do Brasil, vocês vão perceber que café é uma dos produtos que vão ser últimos a ser explorado, tá? É lá em 1800 e barulhada, tá? E bolinha. Então até então café não rolou, só rolou a extração e comercialização do pau-brasil. Perfeito? E essa foi a aula de período pré-colonial, tá? Completamos ali com 3 exercícios para dar uma fixada, para você saber de qual forma que pode ser cobrado esse tema na sua prova, tá bom? Lembrando que se você quiser esse conteúdo, tanto o que estava em texto quanto os exercícios, é só você clicar no link da descrição e entrar no nosso Telegram, e lá você pesquisa o nome dessa aula, que você vai ser direcionado aonde vai estar esse arquivo, tá? Que é o PDF que você pode baixar para ficar com mais um material para te ajudar nos estudos aí, tá bom? Lembrando que a gente tem nosso Instagram, que é @aprovandobr. Só você entrar lá, sem exceção, todos os dias tem exercícios tirados de provas que você pode tá revisando ali a sua matéria, tá exercitando, para você nunca estar esquecendo o que você está estudando diariamente, tá bom? Estamos aqui para ajudar. Qualquer coisa é só mandar aqui nos comentários ou lá no Instagram mesmo. Você pode mandar um direct, que pode ter certeza que eu vou te responder qualquer dúvida que você tiver, tá bom? E é isso, abraço. Se gostou, deixa o like aí. Se conseguiu aprender, também deixa o like. Se não aprendeu, sentiu dificuldade, não conseguiu entender a explicação, pode deixar o dislike e comentar o que você achou aqui do vídeo, dar um feedback. Valeu e tamo junto. É nóis.